Boa tarde, gente. Falaremos hoje sobre uma frase de Martinho Lutero. Assim como eu falei da frase de Karl Marx, a religião é o ópio do povo, hoje eu vou falar sobre uma frase de Martinho Lutero. A razão é a inimiga maior que a fé possui. Por quê? Porque quando a gente raciocina, quando a gente reflete, a gente vai vendo como muitas coisas que a religião ensina não fazem o menor sentido. As crenças religiosas, elas fazem com que a gente não use nosso raciocínio. Elas nos fazem duvidar da nossa capacidade de refletir. Nós somos condicionados, por conta do sistema religioso, nós somos condicionados desde muito pequenos a aceitar as coisas passivamente. Uma pessoa católica, assim, ou evangélica, digamos, cristã, logo para entender bem, é ensinada desde pequena que todos nós já nascemos pecadores, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, que o pecado existe por causa de Adão e Eva terem comido um suposto fruto proibido, que houve um dilúvio e que Jesus um dia irá voltar. Nós somos ensinados isso. E se a gente contestar, se a gente. Aí logo dirão, mas você precisa ter fé. Assim como lá na Índia, um adepto de Vishnu, ou Shiva, ou Krishna, ou Ganesha, alguém que vive na Índia, é ensinado que Ganesha abençoa os comerciantes, que Shiva é o deus da destruição, que nós estamos na era da deusa Kali, Kali Yuga, e que o mundo irá ser destruído para depois ser recriado. Quem é muçulmano é ensinado que Deus é Alá e que Jesus foi apenas mais um profeta. Muita gente até, aliás, assim, aproveitando a deixa, vou falar bem breve para não fugir muito do assunto. Muita gente pergunta por que eu não falo dos muçulmanos, por que eu não falo de Alá, por que eu não falo da religião muçulmana. Olhe, nós somos um país de maioria cristã. Existem muçulmanos no Brasil, mas não tanto quanto cristãos. Se fosse para eu falar da religião do Islã, eu teria que ter um profundo entendimento, que eu não tenho. E eu já falei da realidade das mulheres muçulmanas, através de um livro, Princesa, e através do que eu vejo sobre a realidade de mulheres que viveram sob o regime do Talibã. Porque aquela novela, o clone romantizou o Islã, botou o Islã sob uma perspectiva romântica. Então, eu não posso falar sobre uma coisa que eu não conheço profundamente. Eu teria que ler o Alcorão, teria que estudar mais. E não vou aqui falar, não vou falar sobre uma coisa que eu não conheço profundamente para não falar besteira. Mas como eu já li muito a Bíblia, eu posso falar da Bíblia. Se fosse para eu falar da mitologia hindu, que eu acho uma mitologia muito bonita, muito interessante, eu teria que estudar mais sobre ela. Eu prefiro fazer como diz Rivanildo Menezes, do canal Originais Gregos da Bíblia, estudar. Porque quem estuda sabe, quem não estuda acredita. E muitas pessoas têm uma fé cega no que diz a Bíblia, porque são induzidas a acreditar, a ler sem contestar. Afinal, muita coisa que hoje eu vejo na Bíblia que não faz sentido, ou seja, eu abri os olhos. Mas antes eu aceitava muita coisa que hoje eu acho bizarra, eu aceitava como uma coisa bonita. Eu, aquela passagem em que Abraão vai sacrificar Isaac, eu via aquilo como uma prova de fé e obediência. Hoje eu acho bizarro, porque me parece uma tortura mental, uma tortura psicológica. Abraão esperou tanto para poder ter um filho. Abraão esperou tanto para ter um filho, aí depois Deus supostamente achou que tinha que testar Abraão. Isso é bizarro. Um Deus onisciente ter que testar uma pessoa desse jeito, depois de tantos anos que a pessoa esperou para ter um filho com sua mulher. Eu gostava da história de Moisés no Egito, por muito tempo foi a minha história preferida do Antigo Testamento. Mas depois
Hoje eu não acredito mais. Porque hoje eu tenho uma outra visão? Porque quando eu era mais nova, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. O problema é que nós não somos ensinados a pensar por nós mesmos. Somos ensinados a aceitar as coisas passivamente. E essa frase de Martinho Lutero, de que a razão é a inimiga maior que a fé possui, é muito apropriada. Eu não digo que as pessoas religiosas sejam menos inteligentes que as não religiosas. Digo apenas assim que quando a gente está no sistema religioso, muitas vezes a nossa mente está congelada. Eu não posso falar assim com superioridade que quem acredita em Deus, quem é devoto, é uma pessoa pouco inteligente, porque a minha mente também esteve congelada. Assim como uma pessoa, digamos uma pessoa que lutou durante anos contra o alcoolismo. Aí hoje ela está assim, controlada, porque o alcoolismo é uma doença, não tem cura. Você pode passar o resto da sua vida sem beber, mas você sempre será um alcoólatra. Ela não, ela com certeza não pode chegar para olhar para uma pessoa que está bêbada, que está enfrentando os mesmos dramas que ela um dia já enfrentou e dizer é um bêbado, é um inútil, é um caneiro safado, é um pinguço, porque ela já passou pelo mesmo processo. Assim eu passei pelo mesmo processo de acreditar fielmente nesse Deus, de achar que Deus era um pai amoroso, que ele me protegia, que ele estava sempre comigo, que ele cuidava de mim. Mas aí foram acontecendo coisas na minha vida que foram me levando a ter dúvidas. Porque é o que dizem isso, né? Fé é não ter dúvidas. A gente tem que ter fé, a gente não pode ter dúvidas, mas ter dúvidas faz parte da natureza do ser humano. Mas vamos usar a nossa razão agora. Eu vou usar a minha razão, que é imperfeita. Vamos usar a nossa razão e analisar muitas coisas. A gente pode ver que muitas ideias que nos vendem são falsas. Assim como, por exemplo, quando eu estava formada ainda só no meu primeiro curso e estava estudando para concursos, que minha mãe dizia: Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar um grande emprego, você é uma vencedora, até, né? Deus vai lhe dar um grande emprego. Mas o que a vida mostra? Vamos ver tantas pessoas. Olha, o que a vida mostra, ninguém recebe nada de graça. As coisas só são fáceis para uma pessoa de uma família abastada. As coisas só são fáceis para uma pessoa de família abastada. Quem nasce numa família de médicos, se quiser ser médico também, já é meio caminho andado. Mas uma pessoa de um meio mais pobre, assim, ela terá que batalhar muito se ela quiser ser médica, se quiser ser engenheira, arquiteta, advogada. As coisas só são mais fáceis para quem vem de uma família com posses. Mas o que a vida mostra é que ninguém dá nada, ninguém recebe nada de graça. Se existisse isso de Deus dar um emprego, de Deus dar um emprego assim numa bandeja de prata, ninguém precisaria queimar pestanas, estudando para a prova do Enem, para a prova de concurso, ninguém precisaria correr atrás de emprego, mandando currículo para todo canto. Ninguém precisaria muitas vezes se tornar um empreendedor, chegando, como a gente vê tanta gente formada chegando, vendendo pipoca, vendendo brigadeiro de colher. É isso que a realidade mostra. Ninguém recebe nada. Como a gente vê, a gente usando a nossa cabeça, a gente vê o que muitas vezes o que as pessoas religiosas nos dizem não faz sentido. Eu acreditei no que minha mãe disse, que Deus iria me dar um ótimo emprego, mas isso não existe. E nós que acordamos, nós que despertamos, nós cuja mente não está mais congelada, nós temos o dever. Eu acho que nós temos o dever social de tentar despertar outras pessoas para que elas saiam, para que não fiquem sofrendo como muitos de nós sofremos, esperando bênçãos. Deus vai lhe abençoar. E assim, essa fé, ela pode levar ao conformismo. Muitas pessoas ficam falando coisas assim bizarras. Minha nossa, assim, é cada coisa bizarra que as pessoas falam.
É uma mulher assim, ela diz, ai meu Deus, eu passei 20 anos sofrendo, apanhando do meu marido, mas depois de 20 anos Deus me libertou. Que é isso? Quer dizer o quê? Deus a deixou apanhando durante 20 anos. É a mesma coisa dos homens que eu já falei uma vez, passaram 40 anos na cadeia pagando por um crime que não cometeram. Aí esse Deus maravilhoso os libertou depois de 40 anos. Outra coisa também que a gente com a razão a gente pode contestar, essa ideia de que Deus dá livramento. Como eu já falei em um vídeo de que eu sofri uma tentativa de assalto e minha mãe disse que Deus tinha me dado um livramento. Mas se fosse assim, cadê que Deus deu livramento a Isabela Nardoni, a Henri Borel, a Bernardo Boldrini? Cadê que Deus deu livramento à menina de 11 anos que teve as pernas prensadas por um carro alegórico da Marquês de Sapucaí? A menina teve a perna amputada e depois morreu? As pessoas dizem também a justiça de Deus tarda, mas não falha, mas o que a vida real mostra é que nós temos que lutar por justiça, e é como disse Kennedy Litaif, do canal O Mago do Realismo, não é? Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Falam, Deus ajuda, mas o que a gente vê, olha, para a gente conseguir as coisas é preciso a gente lutar, e se a gente recebe alguma ajuda, é ajuda humana, não é ajuda divina. Eu vou falar alguma coisa mais, a gente usando a razão. Assim, tem aquele filme horroroso, Desafiando Gigantes, que é uma alusão à história de Davi e Golias, né? Assim, que o técnico, 6 anos, um técnico só fracassando, um homem que dura 6 anos, técnico de um time, esse homem chega, não consegue vencer nada, tá provando que não tem jeito para técnico, não tem competência. Mas aí o que? Começa a dar certo depois que resolve estudar a Bíblia, seguir os ensinamentos bíblicos, botar os jogadores para serem cristãos e todos terem que seguir os princípios bíblicos, né? A gente chega a ver várias cenas ridículas, versículos bíblicos sendo citados a cada treino, nos treinos, os jogadores orando antes de jogar. Olhe, qual é a mensagem que fica a mensagem subliminar que a gente pode ver? A mensagem que fica implícita, que para você dar certo na vida, você tem que se tornar cristão, tem que viver de acordo com os princípios da Bíblia, porque o ator principal e diretor desse filme, ele é pastor batista na vida real, e ele já fez vários outros filmes, é um filme horrível, porque ninguém trabalha bem, porque todos os atores são voluntários da Igreja Batista. Mas o que a vida real mostra? Se fosse assim, a gente veria tanto ateu bem-sucedido como Bill Gates. Veja Silvio Santos, ele não é bem-sucedido, ele é judeu. A gente veria gente de mau caráter dando certo na vida, aí o povo diz, ai, mas não tenha inveja da prosperidade dos maus. Né? O povo diz, não tenha inveja da prosperidade dos maus, porque um dia eles vão pagar. Mas a questão não é essa. A questão é que se existisse mesmo isso, de você ter que ser bom, de você ter que ser cristão para dar certo na vida, não haveria pessoas ateias bem-sucedidas. Não haveria pessoas inescrupulosas bem-sucedidas. Eu também quero usar a minha razão imperfeita, para contestar um versículo bíblico. Foi um versículo bíblico que uma vez foi lido para mim na oficina de oração católica que eu participei. E hoje eu acho esse versículo uma das coisas mais absurdas que eu já li. Me pareceu muito bonito quando leram para mim. É assim: os homens agradáveis a Deus se provam pelo cadinho da humilhação, e é pelo crisol do fogo, ou crisol do fogo, que se purificam o ouro e a prata. Aí hoje eu penso, então, com certeza, quais são as pessoas mais agradáveis a Deus? Os que foram escravos, quem passa pela condição de ser escravo sexual, mulheres e crianças forçadas a ser prostitutas, né? Pessoas que são escravizadas.
pessoas assim, os judeus nos campos de concentração, né? Todos eles humilhados, escravizados, regime de fome, de tortura, de trabalho escravo. Alguém pode dizer que há algo tão humilhante quanto essa questão da vida nos campos de concentração? Então foi essa maneira que os homens agradáveis a Deus têm que passar por isso? Porque eu acho que pouca coisa é tão humilhante ou mais humilhante do que ser reduzido à condição de escravo. E é pelo crisol do fogo que se purifica o ouro e a prata, ou seja, pelas adversidades. E isso nos leva a contestar principalmente o quesito do amor de Deus, que Deus nos ama. Porque pais humanos, cheios de defeitos, que amam verdadeiramente seus filhos, fazem de tudo para que esses filhos não sofram, não tenham que passar sofrimento desnecessário. Mas esse Deus, que supostamente está acima de todos os defeitos humanos, ele acha necessário que a gente tenha que sofrer. Veja a situação na Ucrânia. Mulheres e crianças sofrendo violência sexual. Aliás, homens também sofrem violência sexual, embora isso não seja tão divulgado, porque homens, no geral, têm vergonha de falar que podem ser vítimas de violência sexual. Outra coisa, os homens agradáveis a Deus se provarem pelo caminho da humilhação. Vejamos como quando os negros, nos anos 60, nos Estados Unidos, tiveram que lutar para ter seus direitos reconhecidos. Porque antes negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos, negros eram proibidos de frequentar certos lugares e eles tiveram que ir à luta. Eles esperaram por essa justiça divina. Se talvez esses negros ficassem esperando o tempo certo de Deus lhes fazer justiça, talvez até hoje existisse esse apartheid, como houve na África do Sul. Muita gente talvez não lembre, mas existia o apartheid racial na África do Sul e também nos Estados Unidos. Então, onde houve justiça divina? O que houve foi justiça humana. Foi porque os negros se organizaram e foram à luta por seus direitos. E ainda hoje o racismo é um problema grave lá. Aqui o racismo é mais velado, mas existe. Então, vamos abrir os olhos, vamos usar a razão. Como disse Lutero, a razão é a inimiga maior que a fé possui. Boa tarde a todos.